Fala galera, esse é o Centro de Memórias do CREF 1. Eu sou Jorge Teles e convido você a participar comigo desse bate-papo técnico e descontraído. Vem! Fala galera, bom, já dá pra ver que o bate-papo hoje, além de técnico, vai ser muito descontraído e com muito carisma. Com certeza vocês conhecem esses dois caras, então pensou em coletivas, pensou em gestão, pensou no nome desses dois, Felipe Goulart e Daniel Guimarães. Gente, gratidão por participar desse projeto, aceitar o nosso convite e dou a palavra a vocês para falar com o pessoal. Cara, prazer enorme estar aqui nesse projeto maravilhoso, te parabenizar pelo desempenho, tá? Esse projeto é muito legal de você ter um centro de memórias para a categoria e daqui a quanto tempo for necessário as pessoas vão saber da onde saíram as lideranças, onde nasceram e os profissionais, saber a história da nossa profissão, saber a história de um modo geral é importante e, cara, estou muito feliz de estar aqui com o meu contemporâneo de faculdade, meu irmãozinho Daniel Guimarães. Isso aí, obrigado, estou muito à vontade aqui porque dois amigos, né, e mais do que isso tudo que o Felipe falou, a gente vai ter a oportunidade de repente mostrar para os nossos netos, para os nossos bisnetos aí, da onde surgiu essa paixão e da onde isso tudo foi alimentado. Então, obrigado pelo convite. A gente começa assim, mas daqui a pouco vai até o final que vocês vão ver como é que vai ficar. Então, foi o que eu falei, né? Pensou em coletivos, pensou em gestão, em algum momento da pesquisa lá da Bugada vai aparecer o nome de vocês. Fato. Mas vamos voltar no tempo, né? Vamos lá atrás, eu acho que muita gente tem essa dúvida. Por quê, né? Como é que surge a educação física? Foi a bicicleta lá atrás? Lá, né? Vamos esquecer o Daniel Guimarães e o Felipe Goulart, vamos falar do Felipe e do Daniel. Como é que foi essa história aí? Cara, a minha história, geralmente muitos profissionais começam a educação física porque praticava esporte, e o meu foi o caminho contrário. Eu sempre fui o gordinho. E sempre fui o cara que era o último a ser escolhido nos times, eu não tinha habilidade esportiva nenhuma. E aí, só que eu sempre fui um cara que queria saber os porquês. E aí, quando cheguei, né, na época era o 2º grau, eu falei, cara, por que a educação química é uma profissão que, naquela época, 30 anos atrás, só quem é atleta, não, a educação física é mais que isso. E aí no 2º grau, eu estudei no Pedro II e meu professor de educação física foi o Arnaldo César Coelho. Olha, e olha que a regra é clara, hein? A regra é clara. Digo mais. O Arnaldo César Coelho foi meu professor no Pedro II. E aí a gente tinha um trabalho de final de ano, além das aulas tinha que apresentar um trabalho, e o meu trabalho foi porque eu queria fazer educação física. Ele foi um grande incentivador meu. E eu já, com muito novinho, eu treinava musculação e os professores da musculação me incentivaram. E aí eu fiz direito, passei para direito no 2º ano, 2º grau, essa parte não só para dizer para minha mãe, eu posso passar em direito, mas eu não quero fazer direito, eu vou fazer educação física. E aí no 3º ano eu passei para educação física. Olha como é que a gente vai descobrindo. O Felipe foi corajoso. Aí eu vou ser sincero também, eu sempre fui magrinho, não era o último a ser escolhido, mas também não era o primeiro e me dava bem de uma forma geral nos esportes. E aí fiz capoeira assim muito tempo da minha vida, jogava futebol, eu sempre tive um estilo de vida muito, muito ativo. E eu estudei no São José. O São José era um colégio que estimulava muito a questão do esporte. Tinha uma Olimpíada que era um evento na Tijuca, as pessoas iam para lá para ver a Olimpíada do colégio. Então eu sempre vivi muito isso. E até o 3º ano, até o começo do 3º ano, eu ia fazer medicina. Acho que por influência, meu pai é médico. E eu gostava muito de ajudar as pessoas, mas eu percebi, fui me aprofundar e vi que eu podia ajudar as pessoas através do esporte, através da prática de atividade física. Eu falei, cara, tudo que eu quero na minha vida. E aí fui falar para meus pais, né? E como todo mundo que vai avisar os pais que vai fazer educação física, existe um preconceito, a gente quebra isso com o passar do tempo, mas eu tive o apoio dos meus pais, ao contrário também de muitos outros, eu sei disso, mas os meus pais falaram desde o início, Daniel, faz o que você quer, faz o que você quer, com o que você é apaixonado.
E acho que também o amadurecimento, né? E você ter a oportunidade de conhecer a área traz isso. Eu acho que quando você gosta e você é bom no que você faz, você vai se realizar, você vai ter o seu retorno tanto financeiro quanto profissional, pessoal. E aí eu consegui trilhar. Passei para o UFRJ e para o UERJ, não era uma possibilidade passar para uma faculdade particular na época, meus pais não tinham essa condição. Eu falei, cara, tem que passar para uma pública. Passei para o primeiro semestre no Fundão, fiz o primeiro semestre lá e passei para o UERJ depois, numa reclassificação, né? Existe isso. E aí quando eu passei para o segundo semestre para o UERJ, eu vim para o UERJ porque era mais perto da minha casa, eu morava ali na Tijuca. Então, começou assim, Gê. Agora eu fiquei com uma dúvida. Você fez o direito para provar que era capaz, mas aí quando foi da educação física, teve aceitação? Cara, no início não, mas depois eu acho que a minha família começou a ver a paixão, né? Aí quando você começa a ver que o teu filho está feliz, está realizado, e depois eu virei orgulho da casa. O Felipe era um cara marcante na faculdade. Eu entrei na UERJ, né? Ele já estava lá. Foi meu calor. Ele já estava. Não vai falar disso. Não, já estou falando. Mas eu cheguei lá e falei assim, por que esse cara todo animado aí do segundo, terceiro período, que todos os eventos, ele estava sempre no palco, estava sempre ali à frente dos movimentos. Era um cara que realmente já mostrava essa paixão ali quando eu cheguei na faculdade. Eu não tenho como não falar sobre duas questões, né? Uma que foi a tua indagação e teu incômodo do porquê não fazer e querer. E a tua fala também, eu acho que permeia muito de vocês, eu posso ajudar pessoas com a educação. Isso é fantástico. Eu acho que isso é fantástico. E a fala de vocês dois, o olhar de vocês dois traz o que eu normalmente vejo nos profissionais de educação física, que é essa palavra que você falou agora, a paixão. Tem que ter a paixão. Sem dúvida. Senão... eu acho que tem que ter paixão para fazer educação física, e dentro da educação física também, dentro das ramificações, das possibilidades que a área traz, você tem que entender também em que área da educação física você é apaixonado para atuar. Então, eu acho que tem que passar por tudo, né, para você ter a experiência de tudo e falar, cara, é isso que eu quero, e se aprofundar ali mais um pouquinho numa determinada área para você ter a chance de destaque, para você ter a chance de trilhar o seu futuro aí. Então, estamos aqui com um quase médico e um quase advogado, que ainda bem que vieram para nossa área. Tá, beleza. Aí começa vocês dois na faculdade. Pelo que vocês viram, o Felipe já em cima do palco. Em cima do palco. Né? As meias espalhafatosas. Vai entrar nesse médico? Cara, vamos entrar nesse médico. Eu sempre fui um cara de assim... teatral, né? Eu sempre expressivo. Não, mas chega a ser teatral porque depois, isso é importante falar, depois de formado, quando eu vi que eram as coletivas que eu queria, eu fui fazer curso de teatro mesmo. Legal. Eu fiz curso de teatro. Isso ajuda muito. Eu fui colega de turma da Tata Werneck. Eu tive a oportunidade ela é um gênio. Então, assim, eu aprendi demais com ela. Fui colega de turma dela aqui em Campo Grande. Isso a gente não mostra. E eu não fui lá no bate-papo com ela. Mas tá comigo. Tá. E aí, voltando lá pra faculdade, quando eu comecei a faculdade, eu não sabia o que eu queria. Justamente porque eu sempre gostei de andar de bicicleta e tal, jogava bola como todo adolescente. Eu entrei muito novo, entrei com 15 anos na faculdade, mas eu não sabia o que eu queria. O que você quer? Não sei. E aí eu fui experimentando, cara, teve vivência. Futebol, fui estagiário no Vasco, no futebol, e rodei em todas as áreas da academia. E isso é uma coisa que a gente tem que pontuar. Cara, vive a experiência. O máximo que pode acontecer é tu não gostar. Não gostou, tá tudo bem. Bom, vai para outra. E aí você vai se apaixonando, vai gostando, vai experimentando. E vai se identificando, né? Claro. E vai se identificando. Porque não aquele desejo de talvez já entrar na faculdade porque eu tenho que fazer isso. É talvez um momento de vivência, né? De experimentar. Na faculdade passei também ali, trabalhei no Júlio Delamare. Teve uma coisa que me deu um estalo para as coletivas na faculdade, e se eu tivesse feito teatro, eu acho que eu ia ainda melhor, porque ali perto de 97, 98, cara, no Rio de Janeiro, eu não sei fora do Rio o que acontecia, mas no Rio de Janeiro teve uma onda da lamberóbica, né, da música baiana, gigantesca, e eu era estagiário de uma academia no Grajaú.
e um professor faltou. E como eu frequentava, assim, eu saía à noite, era só música de lamberópera. Então vai falar de como é que era a noite, não vou falar dos detalhes. Segue. Os detalhes da noite, essa a gente deixa em off nos bastidores. Mas como a gente saía, quem saía conhecia um pouquinho as coreografias, o coordenador da academia falava assim pra mim, vai lá, Daniel, substitui o cara. E eu falei assim, não tem nada a ver. Aí teve um dia que eu topei o desafio, cara. Fui à aula, lotou. Novinho? E aí, 98, 20 anos, estava bem. Aí eu falei assim, pô, legal, vou todo mundo aqui me imitando, pô, que coisa bacana. Porque realmente tinha isso, era meio padrão a coreografia, né? Onde você fosse era aquela... Aí eu comecei a investir nisso, até porque na época eu era estagiário, era um outro momento da educação física. Eu falei assim, cara, vou viver essa experiência aqui. Aí fui, não como ator de teatro, mas... Cara, tive a oportunidade de dançar em vários lugares, né, no palco. Isso me trouxe também um pouco de habilidade em relação à comunicação, porque tinha que pegar o microfone, dar um comando, animar a galera. Então, ganhava um dinheiro com festa de 15 anos, com casamento, com tudo isso. Estava bombando na época. E também tinha essa experiência. Isso me deu um estalo para aula coletiva. Eu comecei na musculação, mas foi a minha primeira experiência com aula coletiva aí com dança. Eu surfei essa onda aí uns 2 anos, pelo menos um ano, até eu conseguir me direcionar para outra área. E vocês tinham essa troca na faculdade sobre a coletiva? Pouco, né? Não, eu e ele vocês não se gostavam, é isso? Não, eu vi esse cara, o que esse cara tá fazendo em cima do palco no terceiro período? 6 meses depois tava igual. Exatamente, tá vendo? 6 meses depois tava no 15 anos. Peguei muita carona com ele no aquele corcelzinho, né? Pô, eu tinha um corcel na faculdade, um marrom histórico o corcel dele. Eu parava, tinha um lado bom e um lado ruim. O lado bom que eu tinha um carrinho, o lado ruim que era um corcel. Marrom, todo mundo sabia. Todo mundo sabia que era o Daniel. Eu tava, se eu já estava na aula, se eu estava chegando atrasado, se eu não estava indo. A parte boa é que à noite você estava fazendo vivência profissional, não era? Não era vivência profissional. Cara, a faculdade foi uma escola, porque era uma época completamente diferente de hoje. E assim, não tinha rede social, não tinha nada. Era no cuspe giz e na vivência. E a faculdade era integral. Cara, o horário era integral, então você estudava de manhã, aí eu ainda inventei de fazer curso de árbitro de futebol. Ou seja, você estava com a Tata Werneck fazendo árbitro de futebol. A Tata foi depois de formado. Foi depois de formado, mas na faculdade aí eu tinha aula, tipo, 8 horas da manhã, 4 horas da tarde e 7 horas da noite começava o curso de árbitro. Cara, aí tinha dia que eu tinha só aula de tarde, eu ia de terno pro curso de árbitro. E no outro dia eu tava de short do Tais, de perna longa, fazendo aula de ginástica na faculdade. A parte do Tais e do perna longa até hoje. Tá? Até hoje. Até vocês. Até hoje. Mas de uma certa forma, o pós-acadêmico já foi direcionado para coletivos, né? Sim, eu na verdade comecei a me encantar de verdade por coletivas depois que eu fiz um curso com um professor que infelizmente faleceu já, o Fábio Maranhão. Eu fiz um curso de ginástica localizada por ele e eu me apaixonei pela modalidade e eu falei assim, cara, eu quero ser esse cara. Que era o cara que tu recriminava, tá? Não, esse cara que eu recriminava eu não queria ser, não. Esse cara eu deixei pra ele. Eu queria ser, na verdade, igual o Fábio Maranhão, que o jeito dele, a forma como ele se comunicava, ele era um cara muito carismático. Eu falei assim, cara, quero fazer o que esse cara faz. E aí fui até ele depois do curso e falei, cara, Fábio, como é que eu faço para assistir suas aulas? Aí ele falou assim, Daniel, só ir lá na academia que eu trabalho, chega na recepção, fala que vai assistir minha aula e sobe. E eu, na época, fazia o estágio em ginástica numa academia chamada Activa, no Meier. E a Activa tinha um estágio super organizado, padrão. Eu lembro que camisa para dentro, calça de tactel, relatório, trabalho. Era um programa de estágio muito organizado. E o Fábio Maranhão, assim, era o oposto, sabe? Ele conquistava as pessoas pelo carisma dele. E não tinha esse padrão, essa formalização. Quebrava o protocolo. E eu cheguei lá, vou no padrão que eu tô acostumado. Cara, cheguei lá todo camisa pra dentro, sentado, anotando, relatório, todo Caxias. E o Fábio, cara, o oposto. Eu lembro que teve uma aula, eu posso falar, não tem problema. Fábio com o microfone, ele passou lá um exercício. Aí falou assim, vamos lá, são 50... neném, era um abdominalzinho que ficava alternando. Ele dava o comando, vai! Aí ele saiu da sala e falou assim pra mim, vem cá. Aí eu falei assim, cara, onde é que esse cara tá indo? Vem cá. Aí eu fui andando atrás dele.
E o aluno lá na primeira sala, na primeira fila, contando, e ele saiu da sala. Quando ele saiu da sala, ele entrou no banheiro. Eu falei assim, cara, o que eu faço? Ele, vem cá. Aí ele foi, entrou no banheiro, sentou no vaso, deixou a porta aberta, desligou o microfone, e eu fiquei sem ação. Não, fica aqui só me fazendo companhia, as pessoas estão comendo lá. Aí eu falei assim, cara, que loucura esse estágio, cara. O cara me chamou pra fazer companhia ali no banheiro. Mas é aqui que eu quero ficar, eu vou ficar nesse negócio aqui. Aí ele teve um papo informal comigo no banheiro, eu falei assim, cara, é outro perfil de profissional, mas me trouxe um aprendizado maneiro, que as coletivas, de uma forma geral, tem uma informalidade comparada à musculação, comparada à avaliação funcional, mas que faz parte do cenário. É o teatro que o Felipe fez, entendeu? É justamente essa comunicação, essa descontração, essa autenticidade que o professor tem que ter. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar, mas, cara, vai ter a tribo dele lá. A galera que tava lá, se eu chegasse na sala e falasse o que aconteceu, eles iam rir e eu achar normal, porque todo mundo sabia que ele era assim, né? Eu acho que é legal a questão da época, né? Porque teve que ir lá na academia comprar. Hoje o cara entra no YouTube. É isso aí, né? É isso aí. Agora, o que eu acho legal da gente registrar esse nosso primeiro bate-papo, e até para quem está acompanhando a gente, como é que desde cedo vocês relatam, e eu não sei nem se vocês perceberam isso na fala, do quanto é importante o buscar. Sim. Né? Já aflorava dentro de vocês essa tendência coletiva, mas você foi buscar essa capacitação em loco, você foi fazer um curso de expressão corporal com teatro, não foi só faço, né? Ou hoje em dia, pega uma câmera e faço. Teve essa preocupação, cara, de fazer na nossa época, assim, a gente percebia uma academia subindo em algum lugar. Eu lembro que eu fui numa obra de uma academia que estava surgindo ali na Rua Uruguai. A academia estava em obra. Aí eu falei assim, cara, tá em obra essa academia, eu quero trabalhar nessa academia. Eu fui lá na obra, procurei saber quem era o coordenador, quem estava responsável. Eu falei, o cara tal. Eu tive que ir lá umas 2, 3 vezes, levei um currículo impresso. Na época não tinha outro caminho. Me apresentava para o cara. Então a gente tinha que buscar a oportunidade. A gente, se ficasse parado, não ia acontecer nada. E a capacitação também, né? E a capacitação. Então tinha que ir até o local. Eu sempre falo isso. A nossa profissão, acho que todas as profissões, mas a nossa muito mais, você tem que ir atrás. E isso que o Dani falou do Fabinho, do Fábio Maranhão, nenhum professor vai negar, não, minha aula você não pode assistir. E, todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta. Se sente prestigiado. E, cara, vai buscar e vai sem a intenção de vou ganhar quanto? Será que... Cara, as melhores oportunidades da minha vida, eu tive em momentos como esse. Exemplo, eu fui uma sexta-feira, minha esposa, que na época era namorada, morava aqui, eu morava em Irajá. Cara, Campo Grande, Irajá, toda sexta-feira. Morava em Irajá? Isso a gente fala depois. E aí, toda sexta-feira, Avenida Brasil, direto. E eu sempre, sexta-feira, depois que me formei, eu dava aula só até 7 horas da noite. Eu tô indo pra Campo Grande. Só até 7. Eu vou trabalhar o dia todo. Aí, um amigo me ligou, Felipe, bati com o carro, vai dar aula pra mim. Falei, cara... Sexta-feira, eu já tava no caminho. Pô, vai dar aula pra mim? Falei, cara, já tô no caminho e tal. E todo professor que se preze tem o kit professor dentro do carro. Exato. Roupa, naquela época, CD. E aí eu falei, Diegão, tá bom. Relaxa, irmão, deixa comigo. Aí liguei, não vou mais tarde, dei meia volta na Avenida Brasil, cheguei na academia, lá em Vaz Lobo. Cara, o Diego hoje está até bem, é gerente de uma multinacional. E ele era um cara com um perfil diferente do meu. Atlético, o cara parecia o Thor, louro, olho verde, bonitão. Chega eu, gordinho, numa sexta-feira. Se a gente pegar da atualidade, tem Thor também nesse sentido. Substituindo, o que aconteceu com a turma? Esvaziou, normal. Isso na coletiva, isso é normal. Você vai substituir férias, a turma vai esvaziar. As pessoas fazem aula do professor. Mas beleza, ficaram 2 meninas fazendo aula. Na época, Body Combat, Body System bombando. E aí, aula comendo, acabou a aula, tudo bem, obrigado, tchau. Tô arrumando minhas coisas, me bate no ombro assim. Professor, adorei sua aula. Eu virei Rômulo Costa, Furacão 2000, lembra dele? Rômulo Costa. Aí eu, prazer e tal. Olha, tá aqui meu cartão, eu tô precisando de uma pessoa com teu perfil
passa no meu escritório segunda-feira que a gente vai conversar. Resultado dessa substituição. Você foi MC? Você que virou eu MC? nunca. Não, eu virei um apresentador de um quadro de saúde da Furacão 2000 durante 2 anos. Todo sábado. Isso há 20 anos era atrás. CNT, devia ser. CNT. CNT de manhã. Cara, Tem gravação disso aí? Deve ter, Busca. cara. A gente vai procurar, vou botar o link aqui. Deve Felipe ter. Goulart, Furacão 2000. Deve ter. E, É cara, quase o Creu. ficava. A gente fazia um quadro, cada semana a gente ia visitar uma academia. Cara, era muito maneiro. Cada semana numa academia eu fazia entrevista com os professores, aí ia na aula, aí falava. E na época, a Priscila Nossetti estava começando na Furacão Era aquela época 2000. que sempre filmava os bailes. Isso! A primeira parte que o Rômulo, não, eu quero incentivar a garotada a fazer atividade física. Cara, foi assim, um sucesso estrondoso e começou numa aula oportunidade que eu substituí, nunca... Com 2 alunas. Com 2 alunas que eu nunca pedi. Quanto eu vou ganhar? Cara, é uma oportunidade. Tem umas coisas Aquela que você guarda, oportunidade cara. bate e você torna- Isso aí. Você está falando de uma aula com 2 alunas. Eu fazia estágio uma época numa academia em Jacarepaguá e de 15 em 15 minutos tinha que passar no cardio para ferir a frequência de todo mundo. O cardio dessa academia era gigantesco. A academia grande que tinha ali na Gabinal, sabe qual é? E tinha um professor da sala que falava para mim assim: cara, Daniel, na hora que você passa ali para ferir frequência, é a hora que você tem a oportunidade de conversar com as pessoas, é ali que você vai estreitar os relacionamentos, ali de repente vai ter um aluno que vai contratar o seu serviço particular. E cara, sempre que eu ia no cardio, passar ali na frequência cardíaca, eu conhecia alguém melhor. E era uma coisa meio burocrática, né? Passar ali, contar, dar uma informação, dar uma ajustada. Mas era uma coisa, entre aspas, mais chata, mas onde você tinha oportunidade de se relacionar. E aí nessa aula que você deu aí para 2 pessoas, substituição, você aproveitou a oportunidade e surfou essa onda aí de estar na CNT 2 anos. Há 2 anos, foi muito legal. Eu era o rei do Rio das Sempre Pedras. assim, né? O Castelo está em Não, chamas. o Castelo, eu tinha direito a 50. Tem noção disso? Tinha camarote Na época, lá? eu tinha direito a 50 convites de camarote todo sábado. Que época, hein? Toda sexta, na realidade. Que época, hein? Nunca me chamou para dançar Quer lá. falar sobre? O cara tava lá. Que ano foi isso? Cara, 2003. Ah, eu já tinha 2004. parado de dançar, senão eu ia te cobrar o convite, porque você não me chamou. Não, mas é bacana. Cara, muita coisa bacana nessas histórias, porque um cara que não tem nada a ver com atividade física reconhece a importância, depois de uma aula para 2 alunos que você nem queria ir. E essa fala, e eu acho que o Dani também vai corroborar, como é que é bacana você não pensar no dinheiro às vezes, Sim, cara. sim. Às vezes, pô, cara, acha que ele pode me trazer alguma coisa. Cara, e eu sempre fui um cara, e aí depois, até a gente vai chegar nisso, quando eu faço sedimento minha carreira profissional, ensinando a ensinar, mas eu sempre fui um cara preocupado com o outro. Então, o estágio, e o Dani sabe muito melhor que eu, isso que ele vive isso diariamente, o estágio na coletivas é complicado. Porque a musculação você tem um roteiro, a coletiva não. Como é que o cara aprende a dar aula? Dando aula. Cara, eu brigava muito na academia, porque eu era coordenador de ginástica e botava os caras para dar aula. Você não pode botar o cara para dar aula. Eu falei, como não? Ele vai aprender, ele está aqui comigo. E tem a história do Você está supervisionando, né? que ele contou do Fábio Maranhão, eu me vi. Porque eu me vi do banheiro, eu não fui no banheiro, mas o que eu fazia? O Paulo, que Você não está inclusive. preocupado com coletivos. O Paulo, que inclusive dá nossos cursos aí de capacitação, o Paulo foi meu estagiário há muito tempo atrás. Nessa época, 2002, 2003. E aí, sexta-feira, sempre na sexta, né? Cara, o que o gordinho gosta? Comer pastel com caldo de cana. Ele começava a aula embaixo da academia, tinha uma pastelaria. Ele falava assim, Paulo, dá o aquecimento que eu vou lá embaixo rapidinho. E descia para comer pastel. Eu voltava meia hora depois. E é isso, os alunos achavam muito legal, porque você está oportunizando uma outra pessoa e ele se desenvolveu. Eu tenho certeza que durante essa época ele aprendeu muito. E, cara, é essa informalidade que a ginástica tem, mas que é essa informalidade que faz a ginástica ser o que é. É o maior local onde você tem formação de vínculo, fidelização, onde as pessoas entram por uma tribo na ginástica. Essa palavra é forte, né, Dani? É uma tribo, né? Na verdade, hoje em dia, qualquer academia, quando você vai fazer uma pesquisa, vai mensurar e medir, né, índice de retenção, as academias que têm as aulas de ginástica mais cheias, elas têm esses melhores indicadores, justamente por causa dessas pessoas. E aí, claro,
quando a gente tem isso acontecendo, a gente tem um professor com, entre aspas, um poder e uma liderança ali dentro da academia muito grande, porque ele sabe que se ele não for, ou que se ele tiver uma outra rotina, vai ter um público, vai ter o seguidor que vai atrás dele. E, na verdade, quem constrói a tribo do professor é a própria tribo. Então, quando você tem uma tribo ali formada, é uma aluna que chama uma amiga, que chama uma prima, que vê na rede social hoje em dia e fala assim, quero fazer parte dessa comunidade. E aí aquela comunidade vai crescendo, vai ganhando força, e é assim que o professor faz o nome dele. Agora eu vou te fazer uma pergunta, e é aí que eu acho que tem tudo a ver com isso. A coletiva sempre foi forte, a gente está falando aí, no mínimo, da história de vocês, 20 anos, no mínimo, né? Pós-pandemia, né? Tanto pandemia como pós-pandemia, a questão da internet foi muito forte. Já vinha acontecendo, né? Ela tomou uma proporção maior. E aí agora eu queria fazer uma pergunta especificamente da coletiva, porque essa sua fala me transformou para pensar nisso. A rede social auxilia muito, né? Porque a coletiva ela já traz esse novo, esse formato diferenciado, essa alegria, e a gente tem várias palavras para definir. Mas ter a rede social apoiando dá uma maior visibilidade e também é muito bacana, né? Dá, e sempre falo para os professores o seguinte, né? Porque eu, quando olho a rede social de um professor, né, hoje no cargo de gestão, eu olho a rede social dele com um olhar profissional também. Então, bota sempre na cabeça, se sua avó, sua mãe, seu ex e seu chefe podem ver o que você está postando, pode postar que é legal, porque eu me preocupo. Não, repete isso. Prestem atenção nisso que eu fui acompanhando aqui, eu tenho que apagar as 3 postagens. Não, de repente vai ter que apagar mesmo. Mas for prestar atenção a sua avó, sua mãe, seu ex ou sua ex e seu chefe. Se eles puderem ver o que você vai postar, pode postar que tá legal. Porque na verdade a preocupação que a gente tem é que você está ali o tempo todo vendendo a sua imagem, vendendo o seu estilo de vida, vendendo o que você faz. Então veja a rede social das pessoas como um ambiente, um currículo... É um cartão de visita, né? É um currículo virtual. Então se a pessoa vai postar ali um comportamento que ela não recomenda, tem alguma coisa errada, né? Então a rede social traz esse tipo de insight. Você tem que aproveitar a rede social ao seu favor, se comunicar da melhor forma, postar as coisas que você realmente faz e ter hoje em dia uma rotina. Se você quer se vender como professor de coletivos, eu acho que você tem que ter uma rotina ali de postagem, porque é o currículo virtual, é a tatuagem, né? E o coletivo é a referência da academia. Juntando essas duas falas que você teve, né? De ser o carro-chefe da academia. E tem isso, né, Felipe? O cara, por exemplo, eu estou numa academia perto da minha casa, eu vou entrar numa rede dela, no Instagram, Facebook, seja qual for. Se tiver um story de uma coletiva bombando, isso vai atrair, né? Cara, esta é a teoria do restaurante cheio, né? Ninguém entra em restaurante vazio. Isso e a coletivas funciona exatamente da mesma coisa. E isso, até para o profissional, a gente precisa fazer com que a galera entenda isso. Ah, mas eu vou dar aula de coletivas eu me desgasto mais, coletivas eu tenho um gasto maior porque eu preciso investir num tênis, eu preciso investir num Spotify pago, então eu tenho um gasto maior. Tem, mas você tem a possibilidade de estar no centro das atenções e com 20, 30, 40 pessoas olhando para você a cada hora, que o professor da musculação não tem. Na minha academia, eu fiz uma pesquisa, quando eu tinha academia, eu fiz uma pesquisa, que esse dado eu sempre falo quando eu estou em ambiente para falar de atividades coletivas. Eu fiz uma pesquisa com 900 clientes da academia. E dos 900, 48% faziam as atividades coletivas. Aí você pensa assim, poxa, só metade faz. Não, mas não é só metade. Essa só metade fica, a outra metade roda, né? Então, exatamente. E olha que dado interessante. Você pega as pessoas que fazem coletiva, elas vão fazer a aula do George. Era uma pesquisa espontânea, qual aula que você faz? Eu faço a aula do George, a aula do Daniel. E isso era mensurado. Ah, eu faço a aula de spinning. Então, a maioria fazia a aula do professor. Maioria quanto? Mais de 80%. E aí eu fiz um outro cruzamento de dados. Qual é o nome do professor que montou o seu programa? Os alunos que tinham mais de 3 meses de academia. 60% não sabiam o nome do professor. Olha a diferença. Não era o vínculo com a pessoa, não era exatamente. Aonde gera esse vínculo é na coletivas. E o Dani pode falar muito melhor, porque ele vive isso num nível mais alto, mas
os maiores faturamentos de personal do Brasil são professores de coletivos. A gente fez um levantamento há um tempo atrás das... Estão vendo que isso é aula, tá? Das 10 pessoas, das 15 pessoas, eu estou falando de uma rede, né, nacional, das 15 pessoas que mais ministravam aula nacionalmente, 8 ou 9 eram de coletivas, tá? E aí depois tinha um pouquinho de minoria ali de aqua e o resto musculação. Então, coletivas dominava justamente por ter essa possibilidade de ter mais gente seguindo. E o Felipe falou uma coisa de 30, 40, 50 pessoas indo na aula. Eu estou lembrando aqui uma dificuldade. Quando a gente estava ali na pandemia, né, com restrição de distanciamento, limite de pessoas em sala, eu o tempo todo tinha que atuar com os professores de coletivas, porque professores de coletivas não conseguem chegar na aula e falar assim, não pode mais entrar. Ele tem essa dificuldade, porque é o artista num teatro. Mas ele chega, o público já está lá, né? Já está lá, e tem gente querendo entrar depois de 1, 2, 3, 4 minutos de aula, e para ele chegar, o professor de coletivos, e falar assim, não pode mais entrar na minha aula, isso é quase que impossível você conseguir isso. Ainda então, existe o caderninho da recepção para botar o nome da coletiva? Em muitas academias. Às vezes não, acabou de vaga. Então, como que acabou? Não existe. Não, tem professor que até hoje faz chamada e coloca o nome do aluno e tem uma relação ali de todos os alunos com e-mail, com telefone, é a lista dele para ele fazer ação também de marketing, divulgar as suas ações. Então, tem isso até hoje. Tá, então olha só, mas aí vamos assim, falamos, né, muito de coletivas e tal. Vocês estão hoje, como a gente falou no início, né, num patamar de ser muito conhecido na educação física, mas aí a gente vai entrar no âmbito seguinte, o mundo não é um mar de rosas, né? Sim. Vocês não acordaram nesse patamar aí, né? E aí, essa trajetória de vocês, cara, algum percalço? Muito. Foi tudo facilidade? Muito. Cara, começa aí. Cara, a primeira oportunidade, olha que louco, a primeira oportunidade de trabalhar numa academia grande, eu fui mandado embora com 3 meses. Período de experiência, né? Aproveitou tudo. A minha mesmo. Cara, eu falei, cara, academia grande, finalmente. E assim, eu já tinha algum tempo de formado, porque eu sempre tive na cabeça o seguinte, para coletivos, eu sempre tive na cabeça o seguinte, cara, se você for o melhor do teu bairro, você tá bem, porque você tem pouco deslocamento, você tá ganhando a grana ali no teu bairro, perto de casa. Então eu sempre trabalhei pertinho de casa. E aí fui a coordenador com 3 anos de formado, eu era coordenador de uma rede de 4 academias. Então, beleza, aí eu quero mais. Oportunidade, academia grande, por acaso até essa mesma academia que o Daniel citou. 3 meses de comecei a dar aula, Felipe. A gente vai te dispensar. Eu falei, por quê? Não, porque os alunos não gostaram da sua aula. E 1, 2, 3, 4 vezes, e eu via isso acontecendo, que você na sala de spinning, dava aula de spinning, você de frente, a porta ali, abria, e é o professor gordinho? Não vou fazer não. 1, 2, 3, 4 vezes, várias vezes. Porque era uma academia que visava muito o estético, a imagem. Cara, aquilo me... E eu falei assim, não, eu vou voltar. E aí fui buscar outros meios, comecei a fazer evento, cresci na profissão. E aí trocou a coordenação da academia, eu voltei para dar aula nessa mesma academia. E fiquei praticamente até quase ela fechou algum tempo depois. Aquela história do mundo dá voltas, né? Exatamente. E fora, cara, que você trabalhar, não receber, né? Várias academias, não foi pouca também, trabalhar sem receber. E você sofrer, isso é muito importante a gente pontuar, porque uma coisa é você ter a imagem, outra coisa é você ter o estilo. Eu não tenho a imagem, mas eu tenho o estilo. Você é quase a Fiat, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim... Acompanha a rede social desse garoto. Essa frase eu vou botar hoje, velho. Entre aspas. Faz um recorte. Você não tem imagem, você tem estilo. Felipe Goulart, 2022. Essa tá guardada. Cara, porque... Mas eu sempre interiorizei isso, porque às vezes... A minha primeira impressão, cara, é um professor de spinning gordo. Como assim? Cara, mas vai lá pedalar comigo. Então, esse momento, esse delay, até a pessoa ter o primeiro contato, né? E isso me fez... Eu acordei para isso no teatro, né?
que, cara, é a primeira impressão. Você tem 2 segundos pro cara olhar pra você. Então, cara, 2 segundos, o cara analisou a minha imagem, mas ele faz a minha leitura corporal. Não, peraí, o cara é diferente. Eu vou lá. Então, muito ruim, desperta a curiosidade. Isso aí. Então eu sempre tava dando aula com a meia rosa, eu sempre usei bermudinha. Você usava um fator de vínculo, né? Isso aí. Os meus 2 segundos normalmente é Escobar ou Lucas Gugel. Mas e aí, Dani? Não, eu já vários. Eu trabalhei, a primeira academia que eu trabalhei dando aula de ginástica localizada era na academia em Laranjeiras. A aula era 6 horas da manhã, era uma aula só, 6 horas da manhã, não era bem remunerado, né? Mas questões particulares lá da academia. Eu lembro que teve uma semana que eu não podia ir, eu nunca fui de faltar, ia a qualquer preço, mas uma semana eu não podia ir numa aula que era uma quarta-feira, uma coisa assim. Avisei, não fui. E na sexta-feira, eu nem me lembrava, era feriado. A academia estava fechada. Aí depois voltei a dar aula normalmente, na segunda, na quarta, na sexta, nas outras semanas. E aí quando veio o final do mês eu recebi e eu conferia lá. Aí eu olhei, vi lá a rotina da academia de pagamento e falei assim, tá faltando aqui, na minha contagem, 2 aulas. Que aulas? Aí eu falei assim, não, a do feriado e na segunda-feira eu já voltei a dar aula, não, tá aqui como falta. Ah não, aqui a gente tem a seguinte rotina, quando você falta na véspera de feriado, você não recebe no feriado e não recebe na aula seguinte que você Eita, é tipo basquete, vale 2. Aí eu falei assim, mas como assim? Não é assim, cara, como era uma relação informal, eles podiam falar a regra que eu estava ali também topando, porque eu estava ali numa questão de aprendizado. Então, eu tive essa questão que eu me lembro bem, que foi marcante, que eu falei assim, porra, que injustiça, por que isso? Eu tive uma oportunidade também, depois de formado já também, junto com o Felipe, eu sei que ele teve essa história do lado dele, mas eu tive uma academia que quebrou, uma academia que eu tive que fechar. A gente tinha um espaço grande, bem grande, a maior academia do bairro, tinha um percentual pequeno, mas tinha um percentual na academia. E chegou um determinado momento, a gente perdeu ali o prazo para entrar com a renovatória do aluguel. A gente tinha acabado de fazer uma obra na academia, uma obra grande, com empréstimo vinculado, um monte de coisa, e o dono do imóvel pediu o imóvel, a gente teve que entregar e, enfim, indenizar os professores e resolver um monte de problema, sair de lá com dívida e, com o passar do tempo, ir quitando. Isso para mim foi assim, acho que o momento mais desgastante da minha carreira, porque fechar um negócio, ter pessoas envolvidas, né? E você tá também ferrado financeiramente, porque você se comprometeu ali. E ao mesmo tempo, tendo um percentual menor ali na sociedade, dependendo das outras pessoas para tomar decisão, e às vezes pessoas que pensam diferente, é a pior coisa da vida que pode acontecer na carreira de uma pessoa. Então, para mim, ali foi bem marcante. Eu tive que me superar ali, passei dias difíceis de pensar como é que eu vou resolver, como é que eu vou sair desse buraco financeiro, em primeiro lugar, como é que eu vou resolver... Chega a bater o desespero, né? Não, desespero. Eu falei assim, cara, o que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver o problema dessas 50 pessoas? Eu preciso ter os meus sócios querendo resolver isso junto comigo, porque eu não tenho de onde tirar dinheiro para fazer isso acontecer. E aí também, quando você tem esse tipo de problema, eu recomendo que você divida com as pessoas que você gosta, porque você vai perceber que não existe nenhum grande problema na sua vida, né? Existem problemas maiores. Problema grave, na verdade, é a saúde, né, Gê? Não tem nada diferente disso. E aí você começa a ver que tudo você consegue resolver. Você só precisa se adaptar. Você só precisa mudar algumas coisas. E aí você vai resolvendo, você vai vendo que aquele problema que é tão grande não é gigantesco, que é grande não é tão grande assim, quer dizer, não é uma coisa que vai te atrapalhar e vai arruinar a sua vida. Aí você vai se adaptando, você vai ajustando. Então eu acho que isso foi uma coisa que me marcou, né, profissionalmente aí na carreira. Antes de passar a palavra para o Felipe para falar sobre esse assunto, eu já ia entrar nesse mérito. Eu acho que é legal dessa tua fala, primeiro para quem está assistindo, que não existe um problema irresolvível, vamos dizer. Exatamente. Assim, né? Você vai, tudo você consegue resolver. Mas eu achei muito fantástico a sua fala do cara estar no fundo do poço, como você estava, batendo desespero, e a sua fala aqui pra gente foi: como é que eu vou fazer com essas 50 pessoas? Em nenhum momento você falou como é que eu vou resolver o meu problema, como é que eu vou sair do buraco, como é que eu vou fazer. Isso eu acho fantástico, que eu acho que já é da postura do profissional.
E aí eu já ia trazer essa fala com vocês, porque eu bato muito nessa tecla, e eu já vi vocês falando, principalmente Felipe, de que a rede social ela vende algo inatingível, né? Então a gente vê pessoas em patamares que não sabem a história que se percorre. E eu acho que esse recado que o Daniel falou e o que o Felipe quiser falar sobre, é aquele recado de, cara, vai dar errado. Mas dá pra resolver e dá pra... Eu acho que essa fala pra quem tá assistindo a gente é legal. E assim, antes até do Felipe falar, e eu falei essa frase agora na época, eu me lembrei disso pelo seguinte, eu já tinha passado por um episódio, e aí como coordenador, que a academia que eu trabalhava foi comprada. E aí quando ela foi comprada, eu era coordenador, o dono da academia, na verdade o braço direito dele, me reuniu numa sala com mais 2 coordenadores dessa mesma academia e falou o seguinte, a academia foi vendida, eu vou precisar que você passe o recado para os professores. Esse último mês a gente não vai pagar. Nossa! A gente não vai pagar, vai para a justiça. E aí nessa hora, eu lembro perfeitamente, tinha um grande amigo meu até hoje do meu lado, eu olhei para ele e começou a chorar. Porque ele ficou assim, cara, eu não acredito que vocês vão fazer isso. Lógico que a relação não era uma relação transparente, porque ninguém fala isso do nada, mas não tinha uma relação transparente. E aí ele falou assim, eu não vou pagar, vocês avisem por favor a equipe. E esse cara começou a chorar, eu lembro que na hora eu comecei a consolar ele, eu falei assim, não cara, fica tranquilo, vai dar certo, a gente vai resolver, não sei o quê. E aí enfim, depois cada um fez o seu acordo, a vida acabou tocando, mas eu não queria que as pessoas passassem por isso, né? Isso é que é importante, cara, vamos resolver do jeito que dá, e que graças a Deus eu consegui colocar ali, conversar com as outras pessoas, mais da metade já concordavam comigo, e a gente colocou isso como prioridade, a gente resolveu primeiro a vida dos professores para depois resolver a nossa. Pô, nessa história como é que é injusta, né? Você trazer um problema que é muito grande e botar na mão, resolve, toma aí, você viu. Passa essa informação. Isso aí é de uma imensa covardia, né? E assim, todo mundo que passa por uma dificuldade na educação física é normal. Eu já pensei uma época e falei assim, cara, vou fazer outra coisa. Não tô mais realizado. Aí as pessoas olham hoje em dia, pô, Daniel, com cargo de gerência nacional de produto, de uma grande rede de academias, mas eu já tive meu momento na educação física que eu pensei em desistir. E que você teve que fazer uma autoanálise, né? Com certeza, eu falei assim, cara, vou estudar, vou fazer uma prova para a Polícia Federal, sei lá, vou fazer outra coisa, porque a relação que eu tinha ali na academia com os meus superiores era tão ruim que eu estava desmotivado. E falando em pesquisa, tem uma pesquisa que mais da metade das pessoas, quando pedem demissão, não pedem demissão do trabalho, pedem demissão porque são chefe. E ali, naquele momento, meu chefe era uma pessoa que não me inspirava, não me motivava a acordar, a ir para a academia todos os dias. Eu falei, vou fazer outra coisa. E aí, o chefe mudou, a vida mudou também. Graças a Deus, as coisas mudam. Então foi isso. Não se encaixa onde você não tem como. Exatamente. Eu costumo falar, eu fiz uma palestra para dono de academia há pouco tempo, e eu costumo falar o seguinte, de fracasso eu entendo. Eu tenho até uma apresentação disso, apaixone-se pelo fracasso. Porque a gente na rede social, né, e eu sempre abordo, sempre toco nesse ponto de dor. A gente tem que aprender com a falha, né? Existe a derrota e existe o fracasso. Você fracassar, você tentou, mas você desistiu. A derrota você jogou e perdeu, faz parte. A vida é um jogo, você ganha e você perde. Então você vai perder, você não vai contar só as vitórias, você perde. E eu sempre fui empreendedor, sempre. Eu, na faculdade, eu dava aula de hidroginástica em casa e eu não sei jogar futebol. Você falou, tu não era nem escolhido. Eu tinha uma escolinha de futebol em Irajá. Claro que óbvio que fracassou. Que não durou, sei lá, 4 meses, mas eu tentei. De repente se ficasse como gestor e botasse mas eu tinha, sei lá, 19 anos. Aí dava aula de hidroginástica em casa, ia bem, tinha minha turminha, beleza. E aí, muito novo, eu sempre tive essa veia de estar, né, liderando e tal. Fui a coordenador. De coordenador de rede, o dono da rede chegou, Felipe, eu tenho uma oportunidade, vai pintar uma academia assim, assado, vambora? Eu falei, vambora. E aí, eu e mais um amigo, a gente entrou de cabeça na academia, eu pedi demissão de outras academias, montei grade de horário, eu dava aula, ele gerenciava, eu gerenciava a parte de vendas, enfim. E aí, a academia, a gente entrou sem pagar nada. Qual era o trato? O cara quebrou,
E ele tinha, na época, isso em 2006, 140 mil de dívida, o que hoje seria, sei lá, 1 milhão. Era bastante coisa. E a gente equacionou. Desafio, né? A gente equacionou tanto que em 1 ano e pouquinho pagou toda a dívida. Pagou toda a dívida. E eu lembro nitidamente, foi um sábado de manhã. A gente chegou para um aulão. E o antigo dono da academia estava sentado dentro do escritório. Aí, e a relação com ele sempre foi conturbada. O que você está fazendo aqui? Ué, a academia é minha. Não, onde a academia é sua? Ele, me mostra o contrato com a academia de vocês. Que a gente ficou tanto de abraçar. no operacional que a gente deixou o legal pro terceiro sócio que indicou a gente. Resultado, a gente tomou uma volta. A gente saiu da academia de camburão. Que isso, cara? Porque a gente perdeu a academia, depois foi pra justiça, e olha que louco, eu ganhei na justiça e o meu sócio não ganhou na justiça, o mesmo processo. Enfim, essa foi a primeira pernada que eu tomei na vida. E aí eu falei, cara, minha próxima academia, a primeira coisa que eu vou fazer é assinar o papel. Primeiro de tudo. Beleza. 1 ano depois, oportunidade, comecei a coordenar uma outra academia. E essa academia tinha 9 sócios. Porra. 9 sócios. São 9 problemas. Difícil dar certo. E aí o que eu fiz? Eu sempre entendi de gente. Aí eu já estava mais malicioso, já estava mais esperto nisso. E eu falei, esse cara aqui é o que tem potencial. Fulano, compra a parte de fulano, ele está precisando de grana. Pum, comprou. Fulano, compra a parte dele, eles querem sair do país. Articulador. Sempre fui. Pum. O cara ficou sozinho, só ele. Quando ficou só ele, eu falei, obrigado, tô indo embora. Aí, que isso, cara? Eu não entendo nada de academia, cara. Um cara que não entendia nada de academia. E eu fiz proposital, tô indo embora. Mas por que você tá indo embora? Que eu não quero ser seu empregado, eu quero ser seu sócio. Que eu vou? Não, então você vai ser meu sócio. Então tá bom. Vou arrendar a academia, você fica em casa e a academia a partir de hoje é minha. Fechado? Vou te dar X mil por mês pra você ficar em casa. Fechado. Agora. E aí, eu passei a ser o dono da academia. Cara, fui muito bem. Eu tirei a academia de 350 alunos para 1.300. Eu virei case de IRSA que em 2012, quando a Smart Fit chega no mercado, foi caraca, Smart Fit era R$49 e tal. E eu fui estudar a Smart Fit. Eu fui estudar o modelo low cost. Eu dei muita sorte, né? Que aí a sorte também acompanha, porque eu estava negociando o imóvel que a Smart Fit ia pegar. Eu ia na mesma rua, praticamente em frente. O que eu fiz? Cara, tá na hora de eu dar um up na academia. Eu vou dar um up aqui, vou elevar meu preço e vou pegar esses equipamentos e vou montar a academiazinha pequenininha aqui, mais baratinha, e eu vou ser o dono do bairro. Eu sempre tive esse pensamento, eu vou ser o dono do bairro. Beleza. Tudo indo, negociando aluguel já, a dona da academia sumiu. Falei, cara, e aí uma cliente falou assim, Felipe, eu tava fechado uma loja de suplemento no shopping que eu ia abrir, porque ia abrir uma Smart Fit lá e a Smart Fit não vai mais pro shopping. Aí eu, o que eu fiz? Plantão na casa da mulher, da dona da academia. Eu cheguei, ela me viu, falei, tudo bom? Só me responde uma pergunta, eu sei que você sumiu, só me responde uma pergunta, é Smart Fit? Ela, não posso falar. Eu falei, muito obrigado. Pronto. E aí, antes de obra, então eu fiquei sabendo muito antes, e aí estudei. O que eu percebi? Cara, os caras não têm o quê? Coletivos. Eu vou montar a melhor equipe de coletivas que exista. E aí fui nas outras academias, pegando os melhores professores, treinando, tive tempo. Porque você ficou sabendo. Só pra você ter ideia, em 2012, eu pagava R$30 hora aula de coletivos. E aí eu tinha os melhores, eu podia negociar. Eu tinha um professor que dava aula meio-dia, eu pagava R$40 pro cara, o cara tinha 50 pessoas meio-dia na academia. E aí quando eles vieram, é claro que perdeu, perdi. Mas quando eles chegaram, eu tinha 700 e pouquinhos alunos. 6 meses depois eu fui a 1.200. Ninguém entendeu nada. Por que você fez isso? Porque eu entendi o movimento. Cara, chama atenção. Só que nós brasileiros, a gente é do contato, a gente é do... E o cara, eu quero... Pô, mas eu quero a galera. Cadê a galera? Não tá, só atravessa a rua que vai estar. E aí eu fui muito bem. Durante 10 anos dono de academia. E aí, por questões minhas, cara, minha mãe sofreu um acidente, a minha mulher ficou grávida, enfim. E aí eu não tinha sócio, era eu com 34 funcionários.
Exato. Com uma folha de pagamento de 65 mil reais todo mês. Ah, ganhei grana? Ganhei. Mas eu sempre reinvestia. Entrava, reinvestia, entrava, reinvestia. Então não tinha lastro. Sim. Cara, e eu fui... Minha emoção foi... Eu fiquei mal. Fiquei mal de cabeça. E aí comecei a largar a academia. Não ia, ficava uma semana sem ir. E aí o que acontece? Ladeira abaixo. Nesse período, a Fórmula me fez uma oferta de comprar a academia por 1,5 milhão. Aí o dono da academia, porra, pega! Eu falei, não! Nada disso, deixa comigo. Nem tava mais indo lá. Pois é, cara. 1,5 milhão. Não tava nem mais indo lá. Porra. E aí, não aceitei. E dali pra baixo, foi só pra baixo. Mas você identificou dali que pra foi, frente, né? sim, eu sei que fui eu. Sim, sim. Eu quebrei a cabeça. Quando eu falo assim, você quebrou, e as pessoas falam assim, você quebrou uma academia. Eu falei, se eu tivesse quebrado a academia está fechada. A academia está até hoje com os mesmos equipamentos que eu coloquei há 10 anos, com 800 clientes. Ou seja, eu fiz um negócio tão bom que anda sozinho até hoje. E aí eu saí... 1,5 milhão menos no bolso. Mas... Pra você ter ideia, eu tinha colocado, que a academia era arrendada, mas eu botei 700 mil de equipamento, 450 mil de esteira, 300 mil de sala de spinning. Que era meu. E aí o que eu fiz? Faz as contas aí, dava mais de 1 milhão. Eu quero fazer, tá? Quando, enfim, eu ia sair, eu falei assim, cara, faz o seguinte, tá aqui a chave da academia. Não quero nada que tá aí dentro, eu só quero uma coisa, paga todos os profissionais. Todo mundo, indeniza todo mundo. E pode ficar o resto pra você, tô indo embora. E aí ele indenizou, pagou todo mundo, beleza, bonitinho. Tem uma relação com todos os professores até hoje, que é difícil, né? Quando a academia você sai, você estabeleceu uma boa relação, tem uma boa relação com todo mundo. E, cara, no outro dia eu não sabia o que eu ia fazer da vida, porque eu sempre fui professor. Eu posso dizer, você está vice-presidente do CREF, você está gestor, mas eu sou professor, eu sempre tive minha turma. Então eu dava aula na academia dos outros. Mesmo o dono tendo a minha, eu dava uma aulinha de spinning. E aquele era meu salário. Uma aulinha de spinning, 3 vezes na semana, ganhando 40 reais hora aula, no outro mês. Falei, cara, deu ruim, vou recomeçar. Então eu fui no fundo do poço real. A história de vocês se cruza muito, né? Real, de você não ter grana. De zerar, como é que eu vou pagar a conta de luz mês que vem? Sim. Não sei. Dívida trabalhista, 170 mil. O Felipe falou um negócio que ele sempre foi professor e no meu caso teve uma hora que essa chave virou de professor para gestor, né? Eu dava aula de ginástica localizada e eu estava já com uma responsabilidade de gestão na academia, olhando a grade, olhando a performance dos professores, inclusive a minha aula, Gia. Aí a minha aula não estava com um número muito bom e eu falei assim, cara, eu tenho que me demitir, eu tenho que tirar a minha aula, eu vou perder essa receita até como exemplo. E aí eu falei assim, cara, vou dar um mês para ver se melhora. Não melhorou, até porque eu já chegava na academia pensando nas coisas de gestão, não olhava para minha aula. Chegava na hora da aula e via qual era o equipamento, botava um CD, às vezes era o CD da última aula, não estava mais legal. E aí eu tirei a minha aula da grade. E quando eu tirei a minha aula da grade, os professores que eram amigos também na época, falaram assim, cara, tirou sua aula, não faz isso não sei o quê. Então acho que é uma dificuldade do profissional de educação física quando ele percebe essa virada de chave, porque antes você brilhava ali no palco e agora você vai fazer o palco, preparar o palco para os outros brilharem, né? Para os professores brilharem. Então você tem que ter a cabeça muito tranquila para saber que seu momento também passou. Gravem essas duas falas com uma palavra, que eu vou definir a fala de vocês duas em uma palavra: foco. Sim. Você, quando perdeu o foco no teu negócio, ele afundou. Você, quando perdeu o foco da tua aula, você viu que tinha que tirar. Eu, se fosse você, reclamava com você que você se demitiu. E fazia uma reunião contigo. Não, eu fiz essa reunião, mas aí eu entendi que era a melhor coisa. Mas tu ficou de boa contigo? Fiquei bem, fiquei tranquilo. Vamos agora virar essa chave desse bate-papo para a gestão. Falando de gestão, né? Porque tem empreendedorismo e gestão. Você pode só investir e não gerir. E aí, como é que vocês também atuam nessa parte, Daniel, hoje? Vocês dois, né? Bem forte na questão de gestão. E eu acho que a gente podia bater um papo em 2 momentos.
como é que vocês analisam a gestão na vida de vocês, né, de construção e de atuação, e também como é que vocês enxergam esse mercado para o profissional de educação física. E aí, né, seja de capacitação, seja de preparação, seja de busca, para a gente bater um papo sobre isso, que eu acho que é muito importante, porque quem assiste a gente entende do profissional de educação física, ele tem essa inserção, mas de que forma que isso acontece, né? Cara, acontece no acaso, né? A maioria, hoje o mercado está mais concorrido, mas a maioria das academias de profissionais de educação física, o cara foi ali, teve a oportunidade de comprar um equipamento, ou a própria academia que ele trabalhava não estava bem, ele faz uma proposta. Só que, cara, a gente não é formado, né, para gerir negócio, né? E as faculdades, principalmente as faculdades que têm o ato de ensinar, as que professam, né, que formam professores, elas não formam pessoas para cuidar de negócios. Hoje a gente encontra alguma coisa, mas tem que buscar fora. Tem que buscar fora. Não tem jeito. E se você não buscar fora, você não vai ter técnica o suficiente, você não vai estar preparado para enfrentar o mercado como ele é hoje. E o mercado vai te atropelar, né? Fácil, né? E muitos donos de academia, eles montam a academia para eles. Então, por exemplo, o cara pensa num equipamento da Tecnogym, porque é a melhor marca, mas não pensa em simplificar o método de pagamento para o cliente, que às vezes importa mais do que o aparelho da Tecnogym. Então, esse olhar completo que falta. Falta. E você falando aí que a pessoa monta a academia para ela, né? Como gerente de coletivos, eu sempre falo com os coordenadores, né? Porque a tendência é que você monte uma grade com as atividades que você gosta. Então, há um tempo atrás, eu fiz uma parceria com o Balé Fitness e fui colocar Balé Fitness na grade. Era uma aula que eu particularmente não faria, não gostaria de fazer, mas quando mesmo você... tendo essa história aí que você tem. Mesmo tendo essa história. Eu faria o balé, a dificuldade era fitness. Aí eu falei assim, cara, vou colocar essa aula, vamos ver o que vai acontecer. Cara, foi um sucesso quando foi implantado. Tem tribo para tudo. Então você tem que, como gestor, você tem que olhar e atender justamente todas essas tribos. E para você atuar, na verdade, na gestão de qualquer negócio, numa academia, eu sempre acho isso, tá, Gê? Eu acho que você primeiro tem que ter o perfil, segundo que você vai acabar trazendo para o seu dia a dia profissional as suas características como pessoa. Então, se você teve uma história de vida com oportunidade de vivenciar ali de repente momentos de desafios, de competição, de colaboração, de cooperação, isso tudo vai te ajudar depois a atuar como gestor e você vai acabar trazendo isso aí como característica marcante. E a outra coisa que eu acho que ajuda muito é passar pelas experiências. Aí eu lembro que uma vez, era uma sexta-feira santa, né, eu estava na academia trabalhando, a academia estava bem vazia. Vocês sempre sexta, né? Sempre sexta, né? E aí tinha um cara no transporte, né, no elíptico, fazendo exercício de sunga, camisa e sunga e tênis. Essa academia ficava na frente da praia e ele estava de sunga e não podia se exercitar de sunga. Inclusive, como era próximo à praia, tinha uma plaquinha lá escrita: proibido treinar com trajes de banho. Tinha logo na entrada da musculação. Aí eu fui até ele, falei assim, ó... Estava como gestor? Eu estava como gestor. Eu falei assim, pô, tudo bem, tal. Eu falei assim, pô, você tem um short aí, você tem... Porque, pô, não pode ficar com traje de banho, eu não tenho nenhum para te emprestar, mas se você tiver, eu ia pedir para você colocar, você tem que abordar com habilidade, né? Aí o cara olhou para mim e falou assim, aonde que tá escrito isso? Aí eu falei assim, pô, ganhei, né? Porque tá escrito. Aí eu falei assim, ali naquela placa. Aí ele deu 2 segundos e falou assim, isso aqui não é traje de banho. Aí eu falei, isso é o quê? Isso é cueca. Aonde está escrito que eu não posso treinar de cueca? E aí não tinha, logicamente não tinha nada escrito. Estava só começando. Na verdade, estava começando. Aí eu vi que o negócio ia ser complicado e que ele não queria resolver o problema e tive que depois chamar o gerente, pegar o nome dele, não sei o que, tive que resolver de outra forma. Mas aquilo ali, na verdade, me trouxe o aprendizado de que você, na verdade, tem cada dia um cenário diferente para resolver. As pessoas têm, os clientes, os professores
professores têm particularidades e você tem que entender também que você vai ser desapontado e vai ter que ter habilidade para resolver o conflito ali diário do seu negócio. Então, a gestão está toda em cima de resolução de problemas. Sim, o tempo todo. E o gestor, o tempo todo. A gente tem dois grandes, não vou dizer problemas, mas dois grandes pontos a se considerar. Todo profissional de educação física, ele tem o ego maior, e é bom que... A gente não tá... é ruim. Não, é bom. Você tem que ser autoconfiante, você tem que passar isso. Então, todo profissional de educação física tem esse ego. Só que a partir do momento... Na medida certa é bom, né? Sim. Na medida certa. A partir do momento que você passa a ser o gestor, você deixa de ser o ator e passa a ser o diretor. Você tem que tirar o holofote de você e jogar, jogar o holofote na tua equipe. Eu passei por isso porque eu vim, né? Apesar de ter começado com gestão novo, paralelamente, eu sempre tracei uma carreira na coletiva de sucesso. Então, eu sempre tive aula cheia. E aí, quando eu fui virando a chave... Você falou de aula vazia para ser gestor... Ainda agora eram dois alunos. Você falou de 2 alunos. Pois mas saiu, foi demitido. Eu vim aqui para contar as derrotas. Agora ele passa para vitórias. Vai falar de sucesso. Para vitórias. Eu nunca tive um pedido de aumento... Eu nunca tive um pedido de aumento recusado. Nunca. Foi feito no momento certo também, né? Claro. Eu já tinha o Dani que gosta de falar, todos os KPIs, eu anotava a minha média de aulas. Então eu sabia, o cara falou, não, mas não tem. Cara, não tem como. O aluno paga R$90, eu tenho 40 pessoas de média nessa aula 5 horas da tarde, que a aula do outro dia tem 6. Então eu te rendo 8 vezes mais. Mas aí, Felipe, desculpa te interromper. Não sei, depende da performance dele, mas aí eu acho que já foi meu patrão, já me deu aumento. Nesse caso, eu acho que o Felipe, a visão dele, a experiência dele como gestor, que fazia ele ter o aumento, porque ele sabia a hora certa, conhecia os argumentos. Que ele tinha que falar pra porque a grande maioria das pessoas vem de forma emocional, eu mereço, por quê? Porque eu mereço. Todo mundo merece, mas na verdade tem um momento certo. E aí eu acho que essa experiência do Felipe que ajudava ele. Agora eu vou provocar vocês. Deixa eu contar uma história do embate que eu tive quando eu tive a minha academia, né? Agora tá tudo bem, sou eu. E aí, eu sou um cara que eu gosto de ouvir funk, mas eu não coloco na aula. E aí eu proibi o funk na academia. Não pode. Se a minha aula é cheia, sem funk, a de vocês também tem que ser. Você se usou como referência, né? Eu não sabia o tamanho do problema que eu tinha arrumado. Mas do tamanho do problema de abaixo assinado, de ter 200 clientes querendo cancelar o plano na academia, o professor queria pedir demissão. Por quê? Por causa do ego. Se eu faço, você tem que fazer também. E ali, quando eu vi, eu falei, cara, não, peraí, não é assim. E dali, eu parei de dar aula na minha academia, eu dava aula na academia, eu parei de dar aula. Vocês estão gostando de se auto-demitir, né? Saí do horário e, cara, eu vou ser... E a partir dali, eu não me alimentei mais do meu ego. Que a postagem da academia era, venha pra minha aula. Tem a aula do fulano, tem a aula do... mas tem a minha. E a partir dali, cara, eu sumi e fui jogar a luz. E os profissionais ficaram. Então, assim, isso é muito comum. Muito comum. As academias pequenas, elas são o reflexo do dono. E aí, se o dono ele não entende que ele é o dono, mas não é o ator principal, ele é o diretor, se ele quiser o papel de diretor e ator principal, não vai dar certo. Eu quero fazer um questionamento para vocês em cima dessa fala, exatamente dessa fala. Vocês na posição de gestor. Óbvio que existe o profissional que ele tem um perfil para coletivos. Claro. E aí eu não sei se vocês concordam, mas também existe o profissional que tem ou não o perfil de gestão. Sim. E aí, por exemplo, uma dúvida. Cara, referência da academia, carro-chefe da academia. Tu joga para gestão. Às vezes funciona, ou você perde um bom coletivo e ele passa a não ter gestor? Porque nem sempre tem o mesmo perfil, né? A maioria das vezes é assim, do jeito que você falou. O bom professor é um excelente professor, você vai acabar perdendo. Perde os dois, né? Perde os dois. Fica sem gerente e sem professor. Então acho que cada um tem que entender o seu papel, sabe, Gê? Cada um tem um papel ali na academia e você de repente vai ser o cara que vai estar organizando o evento a madrugada inteira, vai começar o evento no sábado, 8 horas da manhã.
manhã, o professor vai chegar ali meia hora antes, vai subir no palco, vai todo mundo aplaudindo e você vai estar lá esquecido. E na verdade só vai chegar alguém para você e falar alguma coisa ruim que aconteceu. Pô, faltou água. E tu ralou a madrugada inteira e o professor subiu, foi aplaudido. Ou então você vai ser o professor que vai subir e vai ser aplaudido. Você tem que entender aonde você se realiza, né? E gerir também é saber ler pessoas, né? É saber ler pessoas. Eu também acho que né? Porque você colocar as pessoas certas no lugar certo, isso vai fazer toda a diferença. E aí quando eu virei essa chave, não vou dizer há pouco tempo, eu tenho, sei lá, 25 anos de carreira, eu virei essa chave há 10 anos. E aí eu entendi. Nem sempre é fácil. Não é fácil. Não. Então, por exemplo, quando eu escolhi a minha gerente, ela tinha sido recém-formada. Só que ela tinha o negócio dela com o marido, e era uma pessoa altamente pragmática. Eu falei, cara, essa aqui vai ser a gerente. Cara, botei ela de gerente. Então ela controlava tudo da academia. Ó, fulano chegou 8 minutos atrasado hoje. Você precisa dessa pessoa para gerenciar. Então é saber, e aí você colocar um professor altamente carismático num determinado horário que você quer levantar. Pô, quero levantar esse horário, vou botar esse cara aqui. Não, esse horário tá muito concorrido aqui, eu vou colocar 2 medianos que vai dividir. É você ler as pessoas. Você ser gestor ali, é você entregar as ferramentas para a pessoa poder fazer o melhor trabalho possível, né? Então, como o Felipe fez ali com a gestora, eu fazia muito isso. Processo seletivo, então estava entrevistando um candidato, eu perguntava para ele qual é o seu objetivo a médio prazo e a longo prazo aqui trabalhando na musculação ou trabalhando na coletiva. Tinha um professor que falava para mim, meu objetivo é continuar com essa carga horária e encher meus outros horários de personal. Beleza, tá certo, pode, mas eu trabalhava com esse profissional junto com esse objetivo. Tinha um profissional que falava assim para mim, eu quero ser, como o Felipe falou, o melhor professor do bairro de bike, de spinning. Então eu fazia com que isso pudesse acontecer, claro, se ele tivesse potencial. Então eu colocava ele próximo aos professores que já se destacavam, colocava ele em evento de relevância. Não adiantava colocar o profissional que queria ter aquela carga horária pequena para ocupar os outros horários com personal. Então, entender o que cada um quer para você entregar as ferramentas certas para ele fazer o melhor trabalho. Ou se você pega esse professor e bota na sala de musculação, já era. Você acabou com ele. E aí, agora, não falando de empreendedorismo, para a gente fechar esse assunto de gestão. Como é que vocês enxergam esse mercado? Porque uma fala sua, Felipe, eu acho que é muito coesa. Talvez você não vai ter essa capacitação durante a fase acadêmica, você tem como buscar. Sim. Tem como buscar. Mas vocês acham que hoje o mercado ele tem a carência, tem oportunidade? E aí eu acho que é um bate-papo rápido, né? De gestão. Como você já falou, não capacita. Ok, mas você tem como capacitar fora. Mas você acha que tem mercado, ou tem profissional, ou funciona mesmo no sobe e degrau? Cara, e isso é legal você fazer a pergunta, porque a gente, na faculdade, e ainda tem essa visão, a educação física, ela é academia ou ela é escola? Cara, você tem a coluna do meio toda. E aí empreender, gerir, não é empreender, gerir uma academia. Você cria modelos de negócios altamente lucrativos. Hoje, eu falo isso, hoje eu tenho um estúdio que é na varanda da minha casa e eu literalmente, porque assim, o que define o sucesso de um negócio? Quantidade de lucro. E aí o lucro líquido do negócio é 80% do valor que eu tinha numa academia com o meu cliente. E eu tenho um funcionário, antes eu tinha 34. Então, a gente tem que entender que gerir, você não precisa gerir a academia, você pode gerir o seu espaço, gerir a sua carreira, gerir um projeto. Tem um monte de coisa que você pode gerir, mas vai buscar. E tem muito, tem fácil, tem grátis, tem caro, é só ir. E aí, respondendo aí o que você perguntou, já sobre mercado, recentemente, no final do ano passado, a gente fez um processo seletivo para novos coordenadores, né, de academias do Brasil inteiro. Tivemos ali 700 pessoas inscritas. E aí vai rolando o processo seletivo, vai passando pelas fases. No final ele ficou com um público pequeno, né, depois de todo mundo aprovado.
E agora a gente já está, depois de ter aproveitado alguns, já está precisando fazer um outro processo com esse mesmo objetivo. Porque, na verdade, eu acho que como a gente não tem essa formação muito forte ainda, né, tem que buscar essas oportunidades, as pessoas acabam, depois de ter a experiência, vendo se é realmente aquilo que ela gostaria de fazer. Então, é normal as pessoas se candidatarem, viverem a experiência e de repente falam assim, não me identifico. E uma outra preocupação que a gente tem muito grande é que hoje em dia não tem como. Na área de academias não existe nada mais rentável do que o personal trainer. Não existe. Mas quando você se direciona para a área de gestão, você tem que abrir mão de alguns horários. Eu sempre me preocupo quando eu tenho um professor, como você falou, que bomba, que explode na academia, o aluno de personal o dia inteiro, dando aula cheia, e fala assim, quero ser gerente, quero ser coordenador. Aí eu falo assim, cara, como é que a conta desse cara vai fechar? Né? Porque não Ele tem pensa como. no cargo, mas não pensa no Eu falei assim, como é que a conta desse cara vai fechar? Porque ele não vai abrir mão dessas aulas de personal, não vai ganhar mais no primeiro momento. Ele tem que dar pelo menos um passo para o lado, né? Eu sempre me preocupo assim, cara, dá um passo para o lado, não dá um passo muito para trás, porque senão você vai ficar no vermelho, você vai ficar preocupado, não tem como. Um pouquinho para trás para depois crescer, tudo bem, mas você tem que fazer essa conta. Então a gente se preocupa com isso também, para as pessoas não agirem na emoção, mas existe mercado, existem pessoas interessadas e existe o curso de capacitação. Então, na verdade, tem que ter essa liga. As pessoas têm que ficar atentas em relação a essas oportunidades. Perfeita, né? Ouviram, né? Existe a demanda, mas não é simplesmente ir, né? É se capacitar para tal. Com certeza. Acho que aula, né? E aí eu queria falar com vocês um momento atual de vocês, né? Hoje o Daniel está como conselheiro, o Felipe está como conselheiro e vice-presidente do CREF. Vou trazer a fala lá no nosso início do bate-papo sobre cuidar de pessoas. E eu queria que vocês falassem um pouco dessa responsabilidade de lutar, de discutir. E acredito eu que o finalzinho dessa missão, vamos trazer assim, é cuidar de pessoas, né? Porque a gente vai usando ferramentas, né? A gente tenta otimizar o profissional que vai ofertar um serviço de excelência à população. Como é que vocês trazem nessa vida super atribulada profissional que a gente tem essa responsabilidade? Cara, é legal falar isso porque, e falando da instituição em si, quando a gente fala de CREF, né, as pessoas ainda têm uma certa resistência. E eu nasci, né, profissionalmente, praticamente junto com a profissão. Eu vi a profissão ser regulamentada dentro da faculdade, né? Tava lá, professor Hernani, professor Jorge, Bernard, iam lá fazer palestra e tal. Então eu vi essa regulamentação. Mas ao mesmo tempo, o meu berço profissional, a minha atuação, eu vi, acompanhei e participei do nascimento da ACAD, que era a Associação de Academias. E o meu patrão era o primeiro vice-presidente da ACAD, e a ACAD já nasceu antagônica ao CREF. Então eu já, profissionalmente, já nasci antagônico. Então eu fui no movimento de oposição mesmo. Não tinha rede social. Eu lembro que eu fui com megafone para a porta do CREF em 2007. E participando ativamente, criticando, mas sem criticar, você é isso, você é aquilo. Não, tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo, não pode ser assim, não pode ser assado. E aí em 2011 eu vinha candidato numa chapa, ia ser de uma chapa, e aí o André me chamou. André Fernandes. O André é um ídolo para mim, é um cara que... Vou só abrir um parênteses pro André. Onde o André... Eu sempre vi o André como referência, né? Eu falei, cara, eu quero ser esse cara. Até eu estudante. Teve muito isso aí, ele tem muito a ver, a nossa história é muito parecida. Eu quero ser esse cara. Aí um belo dia eu namorando, Petrópolis, vamos fazer um jantarzinho em Petrópolis, subi. Pensei que fui com a Irajá e não alguém em Petrópolis. Não, aí fui com a minha namorada para Petrópolis, sábado, eu falei assim pra ela, amor, aquela academia ali é do André. E, cara, chovendo, Petrópolis, 10 graus, cara, tava o André, sábado, chovendo, arrumando a academia. Eu falei, caraca, eu quero ser esse cara de verdade. Ele era presidente da época, não? Não, isso em 2007, 2008. E a partir dali eu estreitei muito a minha relação com ele. Então a gente começou a participar de eventos, enfim. E é um cara que eu admiro, amo de paixão. E aí, em 2011, ele me chama e fala, Filipão, o que tu quer? Tu quer perturbar ou tu quer participar? Porque tinha a galera, na oposição sempre tem a galera que quer só perturbar. Eu falei, Dezão, eu quero participar. Então, vem participar, vem ser ouvido.
participa. E aí, cara, de 2011 a 2018, eu fui participando, fazendo, né, ações e tal. E aí quando a gente fortaleceu, eu conto essa história com muito orgulho, que talvez eu tenha sido o primeiro e um dos poucos a fechar a academia no dia 1º de setembro. Eu fechava as minhas academias no 1º de setembro. 1h da tarde a academia fechava, que era a confraternização de todos os professores, eu fechava um espaço no restaurante. E aí, à época, o professor Hernani ficou sabendo disso. Eu quero conhecer esse cara aí que fecha a academia dia 1º, aquele jeito dele. Quem é esse cara? Vou lá. Eu falei, pô, vai ser um maior prazer ter o Hernani aqui. E aí, a partir dali, eu estreitei a minha relação com a instituição. Mas eu sempre, cara, em 2005 eu montei uma empresa de cursos que existe até hoje, né? De 2008 a 2013 eu fiz um congresso de educação física sem apoio, sozinho, era eu, um professor de academia, dono de academia pequena, montei um evento que, cara, tinha 800, 700 profissionais. Você sempre teve essa visão com a categoria? Eu sempre tive essa, eu acho que até, voltando ao nosso papo, é uma resposta daquele porquê, né? Porque você ouvia a categoria. O porquê eu vou fazer educação física, o porquê não pode ser. Então eu mesmo fui respondendo os porquês, não pode. E aí, cara, eu sou muito grato à minha trajetória, porque a gente foi plantando e aí pandemia tal, e eu pude participar desse movimento da regulamentação, cara, de verdade, de sentar no Ministério da Saúde, conversar com o ministro, sabe? Isso, que antigamente era impensável. Cara, e assim, ter participado disso e ver o que a gente tem, né, que eu sempre falo, nós somos profissionais de saúde, mas a educação física é a única profissão da saúde. Todas as outras profissões de saúde cuidam da doença. Exatamente. Da saúde é só nós. Então, a gente se apoderar disso e olhar, ter uma visão mais ampla do que nós, profissionais de educação física, a gente pode mudar comportamento, a gente pode mudar a maneira como o cara encara a vida, a gente muda o sono, a gente muda a percepção do cara, a gente muda os hábitos dele. E não é só 3 de 12, emagrecer, ficar forte, é melhorar a pessoa no âmbito geral. E quando a gente melhora a condição de vida da sociedade, das pessoas, dos nossos clientes, a gente melhora a nossa. Exatamente. Né? Então é reflexivo, né? É promover isso. O profissional de saúde, o profissional de educação física precisa entender que ele vai cuidar da saúde do cara e não apenas do corpo. Quando a gente vira essa chave e amplia isso, cara, o jogo vira. Esse bate-papo tem trazido muitas viradas de chave. Pega essa virada. E aí, Dani? Aproveitando a dica do Felipe, a gente nunca esteve, na minha opinião, assim, tão relevante. Eu acho que a conscientização da importância da atividade física nunca esteve tão forte, né, em função do que a gente passou recentemente com a pandemia, do que a gente passa ainda. E todo mundo hoje que não é ativo por algum motivo já tem ciência e já tem mais informação sobre a importância de se movimentar, de se exercitar para você ter o seu corpo forte, enfim, ter saúde. Então a gente tem uma oportunidade, além dessa oportunidade a gente tem que pensar também em começar a construir ambientes mais atraentes para essa população que hoje não frequenta as academias, que hoje não tem uma rotina de atividade física, porque quando você entra numa academia que o primeiro ambiente ali é um ambiente de levantamento olímpico, é um ambiente intimidador para minha mãe, de repente, que não faz atividade física, não é o caso que ela faz, mas é um ambiente intimidador para quem não se exercita. Então a gente tem que ter esse viés e tem que aproveitar essa onda de que a atividade física é importante, que está todo mundo consciente. E mais do que nunca ali no Conselho Regional, a gente está sempre pensando justamente em movimentos para trazer a população, para democratizar isso tudo e para capacitar os profissionais e oferecer, como o gestor faz, ferramentas para tudo isso andar. Eu acho que esse é o nosso dever. E o Felipe, como opositor, eu acho que ele tem um exemplo bacana aí para ser seguido, porque eu às vezes ainda percebo as pessoas com opiniões baseadas às vezes
na proximidade que eles têm com outros professores ou com outras pessoas. Minha opinião é essa porque eu conheço essa pessoa que tem essa opinião também. E não busca mais informação para saber quais ações estão sendo feitas e o que a gente pode fazer e como ele pode ajudar. Então, eu acho que a oposição é sempre bem-vinda, né? As opiniões divergentes são sempre para somar, mas eu também acho que as pessoas têm que procurar saber mais um pouquinho e tentar ajudar, porque a gente vai crescer conforme as pessoas forem ajudando. Eu acho que isso aí tem que ficar na cabeça de todo mundo. Bom, para quem está assistindo aí vai fazer aquele assim, a gente está começando a caminhar para o final desse momento. Mas eu não vou deixar de pedir isso a vocês, né? Espero que vocês tenham gostado desse momento bacana aqui, mas não tem como não pedir a vocês, que eu acho que na verdade isso já foi falado durante todo o nosso bate-papo, mas agora eu acho que mais direcionado, de um recado que vocês possam dar para todo mundo que está assistindo a gente, mas principalmente eu acho que para educação física, né? E aí fiquem à vontade, seja para falar de mercado de trabalho, gestão, academia Furacão 2000, acho que talvez... Pode começar. Mas deixar uma palavra, eu acho que é legal. Vocês, tenham certeza, vocês são referências. Então a palavra de vocês tem um peso bacana para a categoria. É legal você falar isso, Jorge, da gente ser referência, porque o que a gente faz, eu tenho certeza disso, que o Dani também pensa assim, a gente nunca faz só pra gente. A gente sempre faz pensando nas pegadas que a gente está deixando para outras pessoas virem atrás. E uma coisa que eu sempre falo, cara, a educação física precisa parar de vender a ferramenta e vender o benefício. A gente está acostumado, a gente foi formatado a vender a ferramenta, a vender o exercício físico. E a gente não vende o benefício do exercício físico. Você vai numa propaganda de um plano de saúde, você não vai ver lá a melhor mesa cirúrgica com bisturi de última qualidade e tal, operação, tira o coração, coloca outro. Você vai ver o cara passeando no parque, ele está vendendo o benefício de se ter um plano de saúde. E a nossa propaganda, o nosso marketing sempre é a bonitona, saradona, e a gente esquece que isso é 1% da população. E os outros 96% da população, temos 325 milhões de depressivos no mundo, temos 9% da população diabética, 41% acima do peso, 60% dos idosos hipertensos. E aí eu vou além. Quem você conhece que sente dor? Todo mundo? São essas pessoas que precisam da gente. São essas pessoas que precisam de um profissional da saúde. E a gente não entende isso ainda. Eu, há 3 anos, depois que eu aprofundei mais em estudar o comportamento e trabalhar, eu costumo dizer que eu não faço mais treinamento, eu faço mudança comportamental. Uma aluna, olha a bomba, 126 quilos, 60 anos de idade, diabética insulina com derrame ocular, que é quando você tem a diabetes muito elevada, faz esforço, o olho sangra literalmente. Ela perdeu ao longo de um ano 20 quilos, melhorou hábitos de vida, enfim. Aquela coisa que a gente cartesianamente olha. E ela chegou para mim, presentinho de final de ano, na confraternização, falou assim: Felipe, obrigado. Você, fica até arrepiado contando isso. Você me devolveu a dignidade. Aí eu, como assim? Ela falou assim: há anos eu não conseguia amarrar o meu sapato e nem me depilar. Eu ficava constrangida. E você devolveu isso para mim. Eu falei, caraca, esse é o nosso poder. É isso que a gente tem que entregar. Não é emagrecimento, treinamento de força. Cara, isso é ferramenta. Entrega o benefício. Entrega o que o cara vai mudar na vida dele. Entrega não o que ele quer, mas o que ele precisa. E a gente não tem essa leitura ainda. A gente precisa dar um passo atrás, olhar o panorama. Quem entra na academia, ela está entrando ali porque ela quer emagrecer, mas alguma coisa fez ela se ligar que ela precisa emagrecer. Geralmente ela não está com a autoimagem boa, ela está com algum problema no relacionamento, ela não está conseguindo aumentar o círculo de amizade. É isso. Quando a gente entende que a gente entrega isso, a gente muda. E a gente muda as pessoas e muda a gente. Então, assim, o poder está na nossa mão.
Hoje a gente vive uma era que com um celular e uma internet, você fala com quem você quiser. Então, quando você transforma e entrega isso de verdade, entrega essa mudança comportamental, entrega os benefícios da atividade física, o teu leque vai abrindo. E quanto mais o teu leque abre, maior é a tua oportunidade. Então, a educação física e aí só para a gente fechar, é uma profissão que notoriamente ela vai ser necessária. Existe um estudo, né, da Singularity School, depois vocês dão uma googada aí para você ouvir a Singularity, e ele diz que 3 profissões vão ser necessárias na década de 2040. Programadores, óbvio, você vai precisar de gente para programar os computadores, músicos e artistas, porque nenhum computador é capaz de entender a subjetividade da arte, e profissionais do movimento. E aí a justificativa desse profissional do movimento é a seguinte: a única coisa que nos manterá animais humanos é o movimento. É o que diferencia da máquina, né? Fica o recado. Então, quem é o único profissional do movimento? É a gente. Então, cara, reflete nisso. Você pode, você consegue. O mundo é sem barreiras. Basta você querer. E se você quiser, você transforma as pessoas e transforma a própria vida. É isso. Legal. Bom, difícil passar um recado depois desse do Felipe, mas eu acho que eu tenho uma coisa para contribuir, né? Hoje, por exemplo, no meu caso, eu atuo como gerente nacional de aulas coletivas de uma rede de academias, mais de 100 academias no Brasil, tem mais de 3.000 colaboradores envolvidos, e a gente está aqui num podcast, numa gravação, como profissionais de educação física. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que a gente precisa se adaptar às mudanças do mundo, e qualquer profissão sofre mudanças. Então, antigamente, como o Felipe segmentou ali no começo, existia escola e academia. Hoje em dia tem uma série de coisas que você tem autoridade para fazer, que você pode fazer para trazer esse benefício para as pessoas. Então, ficar atento em relação a essas oportunidades. E aí, o segundo aviso, que eu acho que o mercado hoje passa por uma transição, e eu acho que a maior dificuldade, eu vou falar do mercado de fitness especificamente, a maior dificuldade que o mercado passa hoje é em relação à mão de obra, porque o profissional, ele está pensando muito, na minha opinião, a curto prazo. E aí eu estou falando diretamente profissional, acho que a gente não pode agir dessa forma, acho que a gente tem que ter um pensamento estratégico a médio e longo prazo, porque o curto prazo não se sustenta, né? O curto prazo às vezes vai te atender ali de forma rápida, dificilmente você vai conseguir se manter ali por muito tempo, e de uma forma geral, quando você age assim, a qualidade do serviço do mercado, ele cai. Então, a gente precisa ter um pensamento ali muito movido ainda à paixão. Você tem que saber o que você quer dentro da área da educação física, onde você se encontra, porque ali, projetando no futuro o seu sucesso, a sua entrega, como você pode ajudar as pessoas, você vai com certeza colocar o mercado para cima, vai melhorar a qualidade da mão de obra, vai melhorar os negócios e todo mundo vai sair ganhando. Então, eu acho que o pensamento a curto prazo hoje é uma coisa que atrapalha o nosso mercado, e entender que a gente tem vários ambientes de atuação é uma coisa importante. O imediatismo, né? Exatamente, imediatismo. Aí o Felipe falou sobre essa pesquisa, profissional do movimento. Eu vi um vídeo há um tempo atrás sobre uma plataforma que existe lá fora, né? A Peloton é uma plataforma com aulas virtuais, existe lá fora, e aí eu fui tentar entender onde o profissional de educação física estava inserido nesse negócio. Cara, é muito bacana esse vídeo no YouTube, que você vê o profissional de educação física trabalhando junto com programadores, trabalhando junto com empresas de tecnologia para levar a atividade física para as pessoas no exterior da melhor forma possível. Então, esse nosso conhecimento e a possibilidade de botar as pessoas em movimento só a gente tem. E o mundo é cada vez mais inativo, né? Daqui a pouco a gente vai sentar num carro e não vai precisar nem dirigir. Então você vai ter um estilo de vida sedentário se você seguir a tendência da tecnologia. Você vai precisar se movimentar para fazer alguma coisa, para ter sua saúde em dia. Em algum momento desse mundo virtual a gente vai ter inserido. Exatamente. Então eu acho que essa condição vai ser cada vez mais forte. A gente tem uma baita oportunidade na mão. A gente tem que saber aproveitar.
Como eu falei para vocês tinham que acompanhar até o final. Aula máxima. Bom, obrigado, Dani. Obrigado, valeu. Prazer. Eu sei que na nossa rotina é complicado parar para poder vir, mas com certeza quem assistiu Foi muito legal, muito legal. Encantado com a fala de vocês. Eu sou suspeito para falar porque temos uma relação de amizade e deixo a palavra final para vocês se despedirem. Fala aí, Dani. Então, quero agradecer a oportunidade, eu espero que todo mundo tenha gostado muito. Para mim, particularmente, foi um prazer, porque tá aqui. Até eu ouvi muitas histórias do Felipe, conhecia só a metade, não sabia da Furacão 2000, não sabia de nada disso, então para mim foi interessante. Eu tenho certeza que essas experiências, os fracassos, os sucessos fazem parte do profissional, e o que a gente deixa de mensagem aqui é justamente a paixão, a vontade de ajudar e a vontade de atuar. Sucesso a todos, com carinho aí. Um abraço. É isso. E, cara, vou falar pra você, profissional. Todo profissional de educação física acorda cedo, muito cedo. Então, se você está acordando cedo, chovendo, frio, se você pega o transporte público e tá cheio, chega na academia e você fala assim, caraca, mais um dia. Para com isso. Você vai acordar cedo, você vai pegar o transporte público cheio, mas olha para a primeira pessoa, olha para aquela senhorinha que quando você chega no seu ambiente de trabalho ela sorri. Você está aí para isso, para entregar alegria, saúde, diversão, um ombro amigo. Você está mudando a vida das pessoas. E se der errado, se você for mandado embora, se você está faltando grana, calma. Você está num processo. As coisas vão acontecer desde que você queira que elas aconteçam. Então calma, o processo vai chegar até você. Mas se lembra, a motivação não sou eu, não é o Dani, não é o Cref, não é o George, ninguém vai te dar. A motivação está dentro de você. E você só vai encontrar essa motivação quando você encontrar nas pessoas o teu porquê. O porquê as pessoas querem você, o porquê as pessoas gostam de você. E é isso que você vai fazer pro resto da sua vida. E aí sim você vai ter sucesso. Valeu. E buscar, né? Buscar. E um recado final que eu deixo, que foi muito falado aqui, cuidado com as sextas-feiras, tá? Sábado, né? O André Fernandes teve sucesso no sábado. Galera, muito obrigado por acompanhar. Um grande abraço e até quarta que vem. Valeu.